Bem, amados, o que é purgatório? A palavra purgatório vem de purgante. Você sabe o que é um purgante. Os mais antigos sabem o que é um purgante. Alguém dizia assim, eu vou tomar um purgatório, que é para purgar, para limpar, para purificar, expiar. Então, acreditam que a pessoa morre e vai para o purgatório para ser limpo dos seus pecados, para ser purificado dos seus pecados, para que assim ele tenha a oportunidade de ir para o céu. E quando essa pessoa morre, cabe aos parentes realizarem reuniões pedindo pela alma deles, realizando missas, realizando cultos, fazendo orações para aliviar a alma da pessoa que está no purgatório. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Você acredita na palavra de Deus? No livro do Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 5, está escrito, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm eles daí em diante a recompensa, porque a sua memória ficou entregue ao silêncio. Então a pessoa morreu, acabou. Ela não vai mais ter que clamar, ela não vai mais orar, não adianta mais alguém estar orando por ela, porque ela não vai ouvir. O destino eterno tem que ser tomado enquanto a pessoa está viva, porque depois que ela morre, virá o juízo. A oportunidade de salvação é enquanto estamos vivos. Jesus, ele disse no Evangelho de São João, capítulo 3, melhor dizendo, capítulo 15, no verso 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É a palavra de Deus, essa palavra que eu estou pregando, é a palavra de Deus que nós temos ouvido durante toda a nossa vida, é que vai nos limpar quando nós damos ouvido. Porque tem pessoas que ouvem a pregação do Evangelho e ignoram, preferem continuar sujo, preferem continuar no pecado. Então não adianta esperar morrer para ir para o purgatório, não. Quer se livrar do pecado, quer se limpar do pecado, ouça a palavra de Deus, porque ela tem o poder de nos limpar. Na epístola de 1 João, capítulo 1, verso 7, diz assim, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quem purifica o homem não é o purgatório, é o sangue de Jesus. Então, em vida, é preciso andar na luz. Quem é a luz? Deus. Quem é a luz? É Jesus. Jesus disse, eu sou a luz. Tem que andar com Jesus para ser purificado dos pecados. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, Pedro, ele declarou que e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. A quem você tem ouvido? Talvez você diga, não, mas o meu professor falou, não, mas eu ouvi um sábio falar, pessoas ilustres falaram tantas coisas que parecem
ser verdade pelas suas eloquências, pelas palavras bonitas, pela sua filosofia, mas está declarado nas Escrituras que em nenhum outro nome há, somente Jesus Cristo é a salvação. Só podemos ser salvos mediante a fé no nome de Jesus. Só Jesus, ele pode livrar o homem do inferno. Depois que morre, só existem dois destinos, ou o céu ou o inferno. E você precisa pensar nisso. Não adianta você dizer, eu não acredito. Não importa se você acredita ou não. Se tiver um fio descascado e alguém disser, cuidado, que está energizado, está ligado, e você disser, eu não acredito, eu vou pegar a si mesmo. Mesmo não acreditando, você vai tomar choque. Então o céu existe, o inferno existe. E para ir para o céu só tem um caminho, é Jesus Cristo. Alguém pergunta, pastor, mas e como é o inferno? Eu tenho essa curiosidade. Eu vejo nos filmes muito fogo, pessoas gritando, escuridão. É exatamente isso aí. Porque a Bíblia diz em Mateus, capítulo 16, verso 18, que o inferno é um lugar que tem portas. Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas não precisa ficar desesperado, porque Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele foi, segundo Paulo escreveu em Efésios, as partes mais baixas da terra. Ele foi lá no Tártaro, ele foi lá no inferno e tomou da mão de Satanás a chave do inferno. A chave está na mão de Jesus. Então o inferno tem portas. É um lugar de escuridão. Em 2 Pedro fala isso, é um lugar de escuridão. É um lugar de fogo, de pranto, de ranger de dentes. E Jesus disse que lá o verme não morre, o fogo não apaga. É por isso que as pessoas estão atormentadas no inferno, porque não vai morrer. Já morreu aqui este corpo, mas o espírito não morre. A pessoa vai estar lá porque, na verdade, nós somos um espírito. Este corpo que nós possuímos é apenas uma roupa. Mas, na verdade, nós somos um espírito. E o espírito sem Deus, o espírito em pecado, ele vai para o inferno. E o pior de tudo que está escrito em Lucas, capítulo 16, que é um lugar onde as pessoas serão atormentadas por causa da sua consciência. Jesus conta a história de Lázaro, o rico. E a Bíblia mostra que aquele homem rico, ele estava atormentado, mas ele tinha consciência. Ele sabia que ele teve a oportunidade dele de se salvar, mas ele rejeitou Jesus. E ele disse, pai Abraão, peça que Lázaro vá até a casa dos meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos. Avisem a eles para não virem para este lugar, para aceitarem a Jesus. E Abraão disse, não, tem alguém pregando, eles que ouçam. Assim como eu estou falando contigo, você está me ouvindo. É preciso acreditar na palavra de Deus. Isso não é uma fantasia, amados. São milhões de pessoas no mundo inteiro que têm aceitado Jesus. Pessoas que têm mudado as suas vidas, acreditando nesta verdade. Quantos milhões de pessoas já morreram crendo em Jesus? Isto é verdade. Deus quer te salvar, você precisa ouvir. O inferno é um lugar tão terrível que nem os demônios querem ir para lá. A Bíblia diz que quando Jesus
chegou em Gadara, tinha uma legião de demônios que possuíam um jovem. E os demônios, quando viram a Jesus, eles se prostraram e gritaram. Eles rogaram a Jesus: por favor, não nos mande para o inferno, não nos mande para o abismo, não nos mande para o tormento. É um lugar de tormento. O rico estava sendo tormentado e dizia: peça que Lázaro molhe a ponta do dedo para me refrescar, não aguento mais. Quem são os habitantes do inferno? É o diabo, os demônios e todos que morreram no pecado. Todos que rejeitaram a Jesus Cristo foram para o inferno. Quem está no inferno e quem vai para o inferno? Todos que estão alistados em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Anota aí, procura a Bíblia, leia o que está escrito, veja se você se inclui nessa lista. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Quem vai para o inferno? Aqueles que estão na lista de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5. Quem vai para o inferno? Aqueles que estão na lista do livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Quem vai para o inferno? Aquele que está na lista de Apocalipse, capítulo 20 e no verso 15. Mas pastor, me diga uma coisa, mas quem está no inferno vai ficar lá quanto tempo? Esse sofrimento vai durar para sempre? Não, não vai durar para sempre, porque o inferno não é o fim de tudo. O inferno é uma sala de espera. As pessoas que estão no inferno, elas estão aguardando o dia do juízo final. Porque o fim de tudo, a Bíblia diz que é o lago de fogo, onde quem está no inferno vai se juntar à besta, ao falso profeta e o anticristo. Em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11, diz o seguinte: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. Este dia será o dia do juízo final. Versículo 12 diz: e vi os mortos, grandes e pequenos, ricos e pobres, em pé diante do trono. E abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Tudo que o homem faz na terra está sendo registrado. Versículo 13. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Versículo 14, presta atenção. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Quem não tem um nome no livro da vida, quem não tem um registro no livro da vida, vai ser lançado no lago de fogo. Pastor, mas como é que eu faço para o meu nome estar no livro da vida? Tem que aceitar a Jesus. Está escrito no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 12, que quem recebe Jesus, recebe o poder para se tornar filho de Deus. E quando se torna filho, todo filho tem que ser registrado. E Deus tem o livro da vida. Ah, pastor, eu entendi. E o que eu faço para escapar do inferno? Jesus, ele disse no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 6,
Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só existem dois caminhos: céu e inferno. Depois que o homem morre, nós carregamos o caixão, levamos até o cemitério e colocamos em uma carneira ou colocamos no chão e voltamos para casa. O corpo ficou ali onde nós deixamos o caixão. Mas a pessoa que é o espírito, para onde foi? Não importa se era preto, se era branco, se era rico, se era pobre, se era bonito, se era feio. O que importa é, estava salvo ou perdido. E salvação só em Jesus Cristo. Se estava salvo, foi para o céu. Se não estava salvo, foi para o inferno. Qual será a sua decisão? Jesus te abençoe.